Fala pessoal, bora comentar hoje sobre o Banco BMG, que tem pago 13% de dividend yield e no momento é um dos bancos com maior dividend yield da Bolsa Brasileira. E, apesar dessa grande alta, o dividend yield ainda está bem atrativo. Então vamos ver, será que é uma boa ação ou é rolo para colocar na carteira? Então, primeiro ponto, como o Banco BMG ganha dinheiro, eles atuam na parte de varejo, principalmente em crédito consignado, e também na parte de atacado, emprestando para empresas de médio porte e grande porte, e também no mercado de capitais. Fora isso, o Banco BMG tem crescido bruscamente na sua operação de seguros, e esse ponto já tem representado até uma parcela relevante da sua receita. E, em geral, a parte de seguros costuma representar de 10 a 20% do lucro de certo banco. Então, se essa parte continuar crescendo, isso pode ajudar no crescimento do lucro do Banco BMG. Fora isso, quais são os canais de relacionamento? Tem aqui as lojas Help, tem os correspondentes, tem o banco digital, tem o WhatsApp, tem agências bancárias e a central de atendimento. Então, todo mundo já deve ter visto pela rua alguma loja do Banco BMG. Fora isso, o BMG possui 10,2 milhões de clientes e grande parte dos clientes utilizam vários produtos do Banco BMG. Fora que 26% dos clientes utilizam algum produto de seguros. Outro ponto, o BMG é um banco bastante antigo que foi fundado em 1930. Em 98, eles começaram com empréstimo consignado, fizeram uma joint venture com Itaú de 2012 até 2016. Em 2015, cartões de crédito consignado. Em 2016, ingressaram nessa parte de franquias. Também tem a parte de banco digital, cartão de crédito de benefício e, no ano passado, o banco reportou lucros melhores e a rentabilidade também cresceu. Fora que o banco também tem diversificado as suas receitas. Outro ponto, o primeiro que é negativo, olhe a evolução da carteira de crédito, que era de 24,7 bilhões no segundo TRI de 2023 e no momento eles encerraram junho com uma carteira de crédito menor do que no passado. Então perceba que o setor em peso segue crescendo na faixa de 10% no tamanho da sua carteira de crédito, enquanto o BMG teve uma queda em comparação com 2023. Além disso, o lucro líquido aumentou para 105 milhões e no segundo TRI do ano passado eles tinham até reportado prejuízo. Fora isso, o retorno sobre o patrimônio líquido médio cresceu para 10,8%, mas ainda fica sendo um baixo retorno sobre o patrimônio líquido e abaixo do que o custo de capital. Então a tendência é que o mercado precifique o banco por um PVP bem abaixo do que 1, dado esse nível de rentabilidade. Mas se no futuro esse ROI crescer, o mercado poderia pagar mútuos mais elevados para o Banco BMG. Porém, esse fato não é garantido na renda variável. Além disso, dessa sua carteira de crédito, perceba que grande parte está concentrada na parte consignável, quase 3 bilhões em varejo para pessoa física, 2 bilhões em atacado, emprestando para empresas e também tem outras carteiras na faixa de 3,3 bi. Então, olhando para produtos consignados em empréstimo consignado, esse ponto representa um tamanho de 3,4 bi de carteira de crédito, taxa de juros média 1,8% ao mês e 95% da carteira está concentrada em risco federal. E pelo menos até o momento o INSS não deixou de pagar, então, entre aspas, o risco de calote acaba sendo bem baixo só quando acontece o falecimento do cliente, mas a empresa também tenta mitigar esse risco utilizando o seguro prestamista. Outro ponto, cartão consignado mais cartão benefício. Esse ponto representa 12 bilhões de carteira de crédito e temos aqui uma taxa média de juros maior de 3,1% ao mês, cartões consignados quase 5 bilhões, e 90% da carteira concentrada em risco federal. E esse ponto possui uma inadimplência maior em relação ao crédito consignado, até porque no cartão consignado, uma parte já consegue abater na folha e outra parte o cliente teria que pagar a fatura, então vai saber se ele irá pagar, então por isso que gera uma inadimplência maior neste segmento. Além disso, varejo pessoa física, crédito na conta, cartão de crédito e antecipação de FGTS, a carteira de crédito caiu para 2,1 bilhões por causa de uma cessão de 1,2 bilhão de FGTS. Então, nessa parte, a taxa de juros é bem alta, 8,5% ao mês, e 90% da carteira do crédito na conta recebe o benefício no BMG. Outro ponto, o BMG também empresta para empresas com médio porte e grande porte, fora que o BMG também tem crescido em mercado de capitais. Além do mais, a sua seguradora tem crescido em uma taxa acelerada. Olhe os prêmios comercializados, 185 milhões, 211 milhões e agora alcançaram 244. Fora que os prêmios emitidos têm crescido tri após tri. Outro ponto é que o índice combinado foi de 71%, ou seja, se o índice combinado está abaixo de 100%,
a empresa está gerando um resultado operacional positivo. Enquanto isso, uma IRB da vida ainda tem reportado um índice combinado acima do que 100%, consequentemente, na ótica operacional, a IRB ainda reporta prejuízo. Porém, como a empresa possui um grande caixa aplicado e esse ponto gera grandes receitas financeiras para a empresa, então, por causa disso, é que a empresa tem reportado lucros olhando na foto atual. Então, aqui no caso, tanto a BMG, na ótica operacional, a empresa consegue reportar lucros e também tem um resultado financeiro que ajuda a incrementar o lucro da sua seguradora. Outro ponto, a empresa melhorou as suas margens. Por exemplo, margem após o custo de crédito aumentou para 1,5 bilhão, as despesas caíram de quase 1,2 bi para 1,1 bilhão, e o índice de eficiência melhorou, que caiu de 60% para 54%. E na prática, quanto menor melhor o índice de eficiência, porque está gastando menos para gerar uma receita operacional maior. E aqui no caso, o resultado operacional cresceu para 271 milhões e o lucro foi de cerca de 200 milhões no primeiro semestre deste ano. Então nessa foto temos a evolução do lucro, que saíram de prejuízo no segundo tri do ano passado, depois reportaram 70 milhões de lucro, 124, 94 e agora 105 milhões. E o ROI ainda permanece baixo na faixa de 10%. Porém, já é um bom sinal, com o crescimento da rentabilidade e aumento no lucro e também no aumento do pagamento de proventos. Outro ponto, no primeiro semestre, o BMG lucrou na faixa de 200 milhões, um baita crescimento em comparação com o primeiro semestre do ano passado, então por isso que o mercado se animou e puxou as cotações do banco. Porém, o lucro cresceu em uma proporção bem mais elevada do que as cotações. Outro detalhe, a inadimplência melhorou, que caiu de 5,5% para 4,6%, a inadimplência acima do que 90 dias, mas ainda permanece bem elevada e acima do que o sistema financeiro nacional. Outro ponto, o PVP do banco é de 0,5, o que fica sendo um dos menores PVPs entre os bancos brasileiros. Porém, esse fato é totalmente justificável por causa do ROI baixo que o banco tem entregue. Então, a rentabilidade está na faixa de 9 a 10%. Então, se vocês separarem outros bancos, por exemplo, o Banco Banrisul também está cotado por um PVP na faixa de 0,5, porque ele tem entregue um ROI muito baixo. Então, rentabilidades baixas normalmente estão atreladas a um baixo PVP. E o mercado não é bobo e acaba precificando esse fato. Outro ponto, o BMG tem pago 13,8% de dividend yield, o que seria um dos maiores do setor, tanto de bancos e seguradoras. Porém, esse alto yield está atrelado a um payout de 76%. E eu acredito que esse payout será menor do que a foto atual, então o provento futuro deverá ser bom, porém um pouco menor do que a foto atual. Fora isso, se aquele forte lucro continuar, o BMG estaria barato por um PL bem barato e também um PVP bem abaixo do que 1. Outro detalhe é que o BMG nunca falhou no pagamento de proventos desde o seu IPO. Então lá em 2019 eles pagaram mais de 20 centavos por ação, depois da pandemia quase 20 centavos e depois aumentaram para 30 a 38 centavos por cada ação entre 2021 e 2023. Lembrando que, para 2024, ainda faltam os proventos de outubro e dezembro deste ano. Então, a depender do provento, isso aqui ainda poderá crescer. Além do mais, um fato que chama a atenção é que aparentemente o BMG voltou com pagamentos trimestrais, porque, note, em 2023, primeiro tri, no segundo tri não pagaram por causa do prejuízo, e no terceiro e no quarto tri pagaram normalmente. E agora, para 2024, eles pagaram proventos relativos aos lucros do primeiro, do segundo tri, e em breve, para outubro e dezembro, poderá acontecer os proventos relativos ao balanço do terceiro e do quarto tri. E também perceba que o BMG tem anunciado cerca de 8 centavos por cada tri, então vezes 4, esse ponto nos dá uns 34 centavos por ano, e isso representaria uns 50% de payout sobre o lucro esperado para 2024. Então, se for o caso, o BMG poderia pagar uns 9% em função da cotação atual de 3,79, o que seria um bom yield olhando para as empresas do setor financeiro. Então, o BMG ficaria junto com o Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade, que poderão pagar proventos entre 8% a 10%. Então, seria uma das ações do setor financeiro que poderá pagar um bom provento olhando daqui para frente. Além disso, eu omiti o preço que fica disponível apenas para quem é membro. Caso você possa interesse, se torne membro do YouTube.
O valor é bem simbólico, R$19,99 por mês. Aí tem várias planilhas, tem vídeos, postagens, meus aportes e muito mais. E tem aquele ponto, não quero tirar seu dinheiro, prender você e etc. Se você assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E por fim, olhando aqui para o histórico do Banco BMG, perceba que neste ano já tivemos os 2 trimestrais para abril e julho, e eles pagam bem rápido após a Datacom. Então, seguindo este ritmo, podemos ter algum para outubro, com pagamento em novembro, e outro para dezembro, com pagamento para fevereiro do próximo ano. Então, se for o caso, iremos ter esse pinga-pinga bem frequente, de forma trimestral, o que acaba ajudando no reinvestimento, no crescimento da quantidade de ações e no crescimento da sua renda passiva. Fora isso, se eles permanecerem anunciando esses 8 centavos, ponto 4, para cada anúncio, iremos ter quase 17 centavos entre outubro e dezembro deste ano, o que nos dá uns 4,4% de yield em pouco tempo em função da cotação atual. Então ainda resta um bom yield a ser anunciado até o final deste ano. Porém, isso aqui é puro chute e nada garante que irão manter este pagamento. Outro ponto, no site Investidor 10 tem esse gráfico de lucros versus cotação, então perceba a cotação em marrom e o lucro em verde. Então o que é que aconteceu? O BMG sim teve uma grande queda no seu lucro lá para 2022 e agora ele tem recuperado o resultado e a cotação sim subiu, porém não subiu na mesma proporção. Então perceba que o banco recuperou os seus lucros passados de 2019 e o mercado ainda não tem precificado da mesma forma. E por que esse fato está acontecendo? Porque antigamente ele era cotado por múltiplos bem mais elevados de preço sobre lucro, de PVP, e no momento esse fato ainda não tem acontecido. Até porque o PVP atual é de 0,5 e o preço sobre lucro na faixa de 5,5. E se esse lucro continuar crescendo, o PL futuro ficaria bem menor do que o patamar atual. Então, pessoal, comentamos aí sobre uma Small Cap, o Banco BMG. Comenta aqui abaixo se você gosta desse tipo de vídeo sobre Small Caps, pouco comentadas, que poderão pagar bons proventos e que são lucrativas. E também comenta sobre outras empresas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também se vocês quiserem trocar de corretora, eu utilizo a corretora BTG, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link do formulário do parceiro do canal e através dessa parceria vocês poderão conseguir bons benefícios, inclusive o cartão Black do BTG, que por sinal, no momento está acontecendo uma campanha para o cartão Black do BTG. Aí caso você possa ter interesse, link aqui abaixo. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.